O primeiro dia da semana é sempre um dia especial, porque nós estamos na casa de Deus, né? Mas o domingo de hoje é mais especial ainda, porque o Leandro se tornou pai. Os nossos parabéns para ele, né? Depois os irmãos podem dar os parabéns ao vivo. E a Silvana se tornou vó. Então, os nossos parabéns para a Silvana também. Eu falei aqui outro dia, em 1987, quase 40 anos, um dos meus professores, o Dr. Paul Fresco, que eu encontrei outro dia na Federal de São Carlos, naquela época ele dizia: olha, em 2030 o Brasil vai ser um país de idosos. E eu sou bem negacionista, né? Na época eu estava com 22 anos, eu falei, mas nem no sonho. Um monte de jovens que nós temos, não é que ele tinha razão. Irmãos, olha aqui, estou olhando aqui, quantos avós temos aqui nessa noite, né? Eu fiquei sabendo essa semana que a minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas mais novas, também vai ser avó. É isso, não é? Então acho que nós seremos mesmo um país de idosos, mas que sejamos idosos de Deus, saudáveis, né, animados, cheios de vida, com capacidade para entender o plano de Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias também. Irmãos, começamos culto de louvor e adoração a Deus, celebração da ceia. Eu quero falar para vocês um assunto bem sério, que é quando a coisa aperta do nosso lado, quando nós não vemos solução, nós não conseguimos ver uma porta aberta, nós temos medo do que possa acontecer, medo de fazer as coisas, medo de dar um passo à frente, medo de ficar parado, medo de agir. E os cristãos da Ásia Menor, nos primeiros séculos, tiveram um problema sério. O problema deles, irmãos, era a perseguição. Mas não a perseguição que você ouve falar hoje: ai meu Deus, a igreja evangélica no Brasil é perseguida. Não é perseguida, não tem perseguição nenhuma contra nós. Outro dia alguém disse para mim: professor, como que nós somos perseguidos? Não, vai ali na casa, pega a Bíblia, começa a gritar lá sobre o Evangelho de Deus, vê se alguém vai te prender, se alguém vai passar lá, vai dizer: não, nós somos perseguidos coisa nenhuma, não tem nada de perseguição hoje. Mas na época de Pedro, irmãos, ali tinha perseguição. Por quê? O imperador Nero disse que ia pôr fogo nos cristãos, ia matar tudo. Ele ia matar todos os cristãos. O que a igreja faz? A igreja consulta o velho Pedro, o apóstolo Pedro. Vamos pedir para que alguém sábio, um homem de Deus, um sofredor e ao mesmo tempo vitorioso, nos dê um conselho, nos dê uma direção sobre o que nós devemos fazer. Será que nós devemos parar de anunciar o nome de Cristo? Será que nós devemos fechar as portas para o Evangelho? Será que nós devemos parar com a igreja? Será que nós devemos fechar as portas da igreja? Vai cada um viver a sua vida, vai desenvolver a sua história? Irmãos, e Pedro responde. Mas Pedro não dá a resposta que eles queriam. Pedro fala que aquele tempo não era um tempo somente de choro, de lamento, de visão persecutória,
mas era uma oportunidade para que a igreja, os cristãos, resgatassem valores importantes, valores fundamentais para Deus, e que já na época de Pedro estavam se perdendo, e quem sabe no nosso tempo, perdendo muito mais. Então, no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, no versículo 5 também, ele diz assim: rogo aos jovens que sejam submissos aos mais velhos, outros sim os tratos de um com os outros, cingidos de humildade, porque Deus resiste o soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, irmão, o conselho de Pedro para a juventude é libertação da soberba, saia da soberba, né? Ouça o que os mais velhos têm para dizer, respeita aquele que viveu mais, trabalhe mais nesse sentido. Para a comunidade toda, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele no tempo oportuno nos exalte. Irmãos, é isso. O ser humano sempre foi muito exaltado, não é? A gente está sempre muito armado. Estamos sempre com a resposta pronta, resposta na ponta da língua. Que Deus nos dê toda a armadura, não, irmãos? Não, que Deus nos desarme, que sejamos desarmados pelo Espírito de Deus. E o que fazer com a ansiedade, irmão? Povo ansioso, geração de ansiosos é a nossa. Aí Pedro fala: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, somente Deus é que tem cuidado de nós. Se eu for perguntar aqui, levanta a mão aí quem está com problema de ansiedade, seja muito sincero. Eu não acredito que tenha um que vai ficar com a mão, mas a mão baixa. Nós vamos levantar a nossa mão, sim, irmãos. E aqui nós temos ansiedade de todas as formas, e os motivos são vários. Eu posso me expor com o pastor Pedro, e o pastor Pedro, que é um pouco mais velho que eu, ele vai chegar para mim e vai dizer: mas pastor, o que você está vivendo não é motivo para ficar ansioso. Quem tem motivo para ficar ansioso sou eu. Aí ele me conta a vida dele, e assim nós vamos indo, irmãos, não é? Mas seja qual for o motivo, nós podemos sair da ansiedade de uma forma bem simples, em termos práticos. Ao invés de ficarmos tomando caixas e mais caixas de remédio para ficar controlando o ímpeto e o humor, a palavra de Deus, irmãos, nos aconselha. Pedro fala: lance sobre ele a tua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas Pedro, nós estamos aí vivenciando o momento de perigo, a ansiedade está tomando conta de nós. Aí Pedro fala: mas é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Lance sobre o Senhor a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de ti. Ninguém, irmãos, ninguém vai cuidar de nós da forma como Deus cuida. Ninguém vai cuidar dos nossos problemas da forma como Deus cuida. Então eu quero convidar a igreja nesse momento. Você vai chegar na presença do teu Deus, não vai pedir nada, você só vai colocar diante dele a tua ansiedade. Aí Deus sabe o motivo, irmão. Deus sabe o motivo, a razão da tua ansiedade, e Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua ansiedade. Se você quiser ficar em pé, você fica para fazer a sua oração. Se quiser ficar sentado, você fica. Se quiser ajoelhar também, você pode se ajoelhar agora. Não na
presença do pastor, vai na presença de Deus. Se quiser se debruçar agora na presença do Senhor, você vai receber. Mas o importante nesse exato momento é que você ore, diga a Deus, em nome de Jesus, em nome daquele que morreu por mim, eu estou entregando de coração aflito, esse espírito ansioso, essa alma que não se acalma, não vale contra Deus nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Deus das nossas vidas, Deus de toda consolação, meu Deus, Senhor, nós não queríamos ser, mas somos mais uma geração de anciãos, e a nossa ansiedade agora, Deus, seja por qualquer motivo, Deus, antes que adoeçamos o corpo, antes que tenhamos uma série de problemas físicos, nós entregamos a nossa alma nas tuas mãos. E eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida aqui no altar. Deus, em nome de Jesus, Pai, receba essa gente, receba esses corações, receba, Deus, o incômodo, receba, Deus, a perturbação, e no nome de Jesus, ó Deus, acalma agora a tempestade que assola o povo, ao desgosto, às confusões, em nome de Jesus, Deus. Acalma o coração da tua igreja, acalma, Deus, acalma, Senhor, a alma aflita, o pensamento acelerado, Senhor, a cabeça que não descansa, o corpo que já dá sinais de somatizações das mais diversas. Deus, cura teu povo, revela a tua graça nesse momento, Deus, em cada coração. O teu amor, Deus, seja despejado e a tua graça seja vivenciada por cada vida, cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, se for possível, tá? Quem não tiver condições, pode ficar sentado, lançando sobre o Senhor a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E Pedro continua dizendo: sede sóbrios, fique esperto, fique atento, muita atenção, abra a cabeça, não titubeie os teus pensamentos. Por quê? Quem é o teu adversário de fato e de verdade? Não é o ser humano. O teu adversário não é quem está lá na tua casa, não. O teu adversário não é quem está lá na tua empresa. Irmão, o teu adversário não é quem dorme com você. O teu adversário, o apóstolo Pedro está dizendo, o teu adversário é o diabo. E ele está querendo destruir tudo. Ele anda em derredor procurando uma presa fácil, aquela presa que vai abrir espaço para que ele possa abocanhar. Sede sóbrios, sede firmes, resista com firmeza, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada no mundo. E saiba de uma coisa: o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por pouco, Ele mesmo
abençoar, te aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar a tua vida. Amém, irmão? A igreja, receba a bênção do Senhor nesse momento, para que consegue. Oh
Conquistados pelo teu amor, muito obrigado porque nós somos salvos pelo teu sacrifício, e é por isso que nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa aceitar cada coração que cantou com mais sincera verdade, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Eu acho que é isso, irmãos. Deixa eu ver se eu não estou errado. Meu pai veio conversar comigo aqui e eu estava com o fone no ouvido. Mas nós vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Esse também é um momento de louvor. Muita gente que confunde o momento de louvor ser um momento de música. E não é, irmãos. Louvor é uma vida. A música é só uma das formas de expressão. E o dízimo é uma outra forma de expressão. Mas o dízimo, irmãos, não é uma maneira de barganhar com Deus. Não é você dar acreditando que vai receber 10, 20, 30% a mais depois, 50%. O dízimo, irmãos, é um ato de fé e de agradecimento, de louvor. Eu vou ofertar na casa de Deus porque Deus está sustentando a minha vida. Eu não sei como vai ser o restante do mês de maio, aliás, de abril, no início do mês de maio, o resto de 2026, mas eu vou louvar Deus com o meu dízimo e com a minha oferta, crendo que Ele está cuidando de toda a minha vida. Amém, irmãos? Amém. Então, se você fez por Pix, por depósito, ou se você vai entregar aqui, esse é o momento. Eu vou orar e depois da minha oração você pode trazer. Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado o teu povo, e principalmente o Senhor também tem sustentado a tua casa, Deus. Nós cremos que todo cuidado vem de ti, e é por isso que nós te louvamos também com os dízimos e com as ofertas. Como eu sempre oro, Deus, eu peço mais uma vez, para aquele que precisa de um emprego, para aquele que precisa de um aumento, para aquele que precisa, Senhor, ter maturidade para cuidar das suas finanças, que as portas dos céus estejam abertas. E também para aquele que crê, e para aquele que tem sido fiel na tua casa. Que a tua mão esteja sobre o tesoureiro, que a tua mão esteja sobre a liderança dessa casa, e que a tua mão também esteja sobre as famílias dessa igreja e também sobre essa casa, sustentando e cuidando como o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, você que trouxe então, pode estar trazendo aqui para o pastor José Walter. Amém. Nós vamos orar pelas crianças, pelos adolescentes também. Eu vou pedir para o Flávio orar. Deus, para que o Senhor fale com a tua igreja, Deus, para que o Senhor use a vida do professor, Deus, que vai instruir essas crianças, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que ela seja o teu futuro, Deus, o futuro da tua igreja, Senhor.
presente da tua igreja, Senhor, para que essas crianças, ó Deus, venham a crescer, ó Deus, em amor, ó Deus, em conhecimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Nós que ficamos aqui, livro de 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios capítulo 11, lá no versículo 23. Diz o seguinte: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partindo disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beber, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, irmãos? Nós oramos já, mas vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito de Deus possa falar nos nossos corações, que não seja eu, mas que seja a palavra do Senhor. Deus, nós te pedimos mais uma vez, Deus, com todo o temor, que o Senhor possa abrir, Senhor, os ouvidos dos nossos corações para entender a tua palavra, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, carta de Paulo aos Coríntios é um texto muito interessante, escrito para a igreja de Corinto e muito próprio para o nosso momento que nós vamos passar daqui a alguns minutos, que é a ceia do Senhor. É muito interessante porque hoje de manhã eu estava lembrando de uma situação que me angustia muito. Final de maio eu tenho que ir para o Rio de Janeiro a trabalho. E o meu pai falou assim: olha, vamos tentar sair daqui na sexta de manhã. Eu falei: nós vamos sair daqui, pai, porque nós vamos de carro para o Rio de Janeiro. O instituto que chamou a gente para trabalhar vai pagar toda a viagem. Eu falei assim: pai, não importa o valor que fique, nós vamos de carro. Eu tenho medo de avião. Aí a minha mãe disse assim: Davi, não dá nem uma hora, é rapidinho. De carro a gente vai gastar umas 7 horas. Falei: não, eu tenho medo. Aí eu vim aqui para a igreja e falei assim: Júlio, você já foi para o Rio de Janeiro de carro? Eu já fui e é muito ruim, porque eu tenho que ir para lá e eu vou de carro. Ele falou assim: olha, Davi, irmãos, não parece que eu tenho tudo isso de idade, mas eu devo conhecer o Júlio já tem uns 20 anos já. Mais, né? Eu louco, Júlio, verdade? O Júlio falou assim para mim: que eu nunca te neguei nada, mas eu vou conversar com teu pai e com a tua mãe, vou tirar essa loucura da tua cabeça. Você vai de avião, você não vai de carro. E eu estava lembrando hoje, toda vez que eu lembro me dá uma angústia. Toda vez que eu lembro, meu Deus do céu, se esse avião cair, não tinha problema se eu for sozinho. Vai eu, meu pai e minha mãe. Aí o Daniel e o Vitor quiseram ir junto. Aí eu vi
Daniel falou uma coisa que ele tem razão: se cair o avião, vai morrer todo mundo da família. Eu não vou. Aí o Daniel veio e falou assim: é verdade. Da última vez que eu tive que ir para Fortaleza, eu li tudo sobre aviação. Meu Deus do céu. Mas o meu pai me falou porque desse medo. Ele disse assim: Davi, a gente devia ter levado você mais vezes para viajar quando você era novo, que aí você é acostumado com isso. O problema é que você não está acostumado. Aliás, quando cai um avião, você fica assustado porque você vê aquele monte de gente morrendo de uma vez. Mas para ver o quanto de acidente de carro já aconteceu. É muito maior o número. Só que, irmãos, eu vejo acidente de carro quase toda semana. Eu tenho que ir para Campinas, eu tenho que ir para São Paulo, e direto eu vejo acidente de carro. Olho na internet, o carro que bate, agora o caminhão atravessou ali perto do Sumaré, morreu um menino. E eu estou tão acostumado com isso, porque eu vejo isso todo dia. E um acidente de carro, que morre talvez uma família inteira, não me afeta, igual um avião. Porque eu estou acostumado a ver isso todos os dias. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque todo mês a gente faz a ceia do Senhor. E a morte de Jesus já não causa tanto impacto em mim. Quando eu assisti a Paixão de Cristo pela primeira vez, eu vi toda aquela cena de violência. E eu pensei: meu Deus do céu, Jesus sofreu mais do que eu imaginava. Mas todo mês, eu, lembrando da ceia do Senhor, é quase igual ao acidente de carro. Não me causa impacto nenhum. Quando na verdade era para também, talvez, embrulhar o meu estômago. Paulo estava escrevendo, irmãos, para uma igreja que, ao viver o momento da ceia, já tinha tirado Jesus do centro fazia tempo. A igreja de Corinto não era uma igreja exemplo em absolutamente nada. Tinha nada. Ali estava vivendo uma verdadeira confusão. A igreja de Coríntios vivia um momento praticamente de uma divisão. A igreja estava dividida. Paulo vai falar uma coisa muito interessante. Alguns comiam muito, outros bebiam até se embriagar, enquanto outros estavam passando até fome. E na hora de falar da ceia do Senhor, ou de participar da mesa do Senhor, aquilo já não tinha mais unidade nenhuma e muito menos reverência nenhuma. Mas é interessante que Paulo, em nenhum momento, ele chama todo mundo e diz: olha, ninguém vai mais comer dessa mesa, porque a mesa é sagrada, e nós não somos sagrados. Não, de maneira nenhuma. Porque nesse cenário que Paulo está vivendo, ele faz algo extremamente poderoso. Ele não, né? Deus faz algo extremamente poderoso através da vida de Paulo, porque ele para, faz ali uma pausa naquele caos todo e relembra o que é a ceia do Senhor, relembra aquele momento importante. E ele começa dizendo o seguinte: olha, na noite em que Jesus foi traído, a vitória de Cristo sobre a cruz é a situação mais importante para a humanidade, é o divisor de toda a história da humanidade. E não só da humanidade, tem que ser da minha vida também, porque para qualquer problema eu posso dar um jeito, menos para a morte. E para a morte Jesus Cristo tem um jeito. Então é uma lembrança de glória. Mas Paulo está dizendo o quê? Paulo não está falando da noite de glória, da noite de vitória. Ele está falando de uma noite de traição.
Paulo está falando de uma noite de dor, de uma noite, irmãos, que Jesus, homem, veio como homem, estava cercado por amigos, estava cercado por uma multidão que alguns dias antes ovacionava a entrada dele ali em Jerusalém. Mas aconteceu uma noite. Qual noite? A noite em que ele foi traído. E olha, Jesus sabia desse momento. Muito antes de Paulo não proibir as pessoas de participar da mesa, Jesus Cristo sentou com ele, sentou na mesa, preparou uma mesa com alguém que diria o seguinte: pode confiar em mim. Se vierem te prender, se vierem te matar, vai ter que passar por cima de mim, porque eu, se precisar, morro junto. Não morre junto. Não morre. Jesus sentou na mesa com alguém que o negaria algumas horas depois. Não só com alguém que o negaria algumas horas depois, mas Jesus sabia muito bem da intenção de Judas. E como que o psicológico de Jesus é lindo, né? Porque se eu sei que alguém vai me trair, acho que na minha ansiedade eu já falo para todo mundo ali, ó, fulano está aqui no nosso meio, mas ele vai entregar todo mundo daqui a pouco. Jesus sabia que se ele fizesse isso, matavam Judas ali mesmo. Mas não. Jesus sabia que ele ia convidar 3 discípulos para orar com ele. Mas na hora da oração, os discípulos iam cair no sono. Não iam aguentar. E alguém me perguntou uma vez: Jesus não tinha pessoa melhor para andar com ele? Não. Ou pelo menos para participar do último momento com ele? Irmãos, a mesa do Senhor Jesus, ela não é uma mesa feita como uma recompensa de uma santidade que a gente tenta viver, ou que a gente sonha em viver, ou que a gente diz que vive. Essa mesa aqui é uma mesa feita para aquele que decide colocar Jesus no centro da sua vida. Colocar Jesus no centro da minha vida é eu reconhecer um momento de dor, é eu reconhecer que eu tenho ansiedade, que eu tenho angústia, é eu reconhecer que a morte está tão próxima de mim que pode ser um avião, pode ser no dia a dia, pode ser numa viagem de carro, ou quando eu sair daqui. Mas que ela também já não é um problema, porque o próprio Jesus resolveu isso. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito linda: quando fazer isso, é para nós lembrarmos do Senhor Jesus, até que Ele venha, porque Ele vai vir. Então, a primeira coisa, essa mesa, irmãos, não é para nós, para aqueles que merecem, é uma mesa para aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador. Se for para eu merecer, eu sou o primeiro a saber, não mereço participar. Mas a mesa não é isso. A mesa é para aquele que coloca Jesus no centro da sua vida. Outro ponto importante: Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo sabe quem nós somos. Jesus Cristo foi para aquela mesa sabendo quem era Judas, quem era Pedro. Jesus foi para aquela mesa sabendo tudo o que iria acontecer depois. E mesmo assim,
não excluiu ninguém. Sabia que Judas não ficaria mais com os discípulos, mas jamais. Jesus Cristo não excluiu ninguém daquela mesa. Jesus Cristo manteve o convite, sabendo que ali cada um tinha suas falhas, cada um tinha suas dificuldades, e hoje Jesus Cristo sabe da vida de cada um de nós, das nossas falhas, das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas lutas. Ele sabe quando nós vamos cair, está disposto a nos ajudar a levantar, e te trouxe aqui hoje. Podia ter trazido outras pessoas, mas trouxe você, sabendo quem você é, para participar dessa mesa. Então não é só um momento, um ritual que nós comemoramos todo mês. É um convite, irmãos. É um terceiro ponto, que não é só para a gente manter na memória o que Jesus Cristo fez por nós. É uma noite de encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é nessa noite que Jesus Cristo está disposto a aliviar toda a dor, todo o peso, todo o cansaço que existe sobre o ser humano. Quando Pedro diz para Jesus o seguinte: olha, eu vou morrer com você. Aí o psicólogo e escritor Augusto Cury, ele faz uma análise do psicológico de Jesus, e ele vai dizer o seguinte: olha, quando Jesus repreende Pedro, o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: não carrega esse peso, não é para você, você não vai aguentar, e não tem problema, porque depois que você for, tem um caminho para voltar. Ou seja, a noite da ceia, irmãos, é um momento em que Jesus tira todo o peso e toda a dor. Então é uma noite de encontro. A igreja de Corinto vivendo numa confusão, as pessoas vivendo numa confusão. Paulo relembra o que é o sacrifício de Cristo. É o que? É uma nova aliança. E essa nova aliança não acaba. Não tem o que eu faça para acabar com essa nova aliança. E nós participamos dela, anunciando que o sacrifício de Jesus, até quando? Até o momento que é uma realidade, até o momento que o Senhor vem. E essa, irmãos, é a parte mais linda de todas. Porque eu estou num mundo que é o mesmo mundo que Paulo fala para a igreja de Corinto. É um mundo dividido. Pode olhar aí fora. Alguém brincou comigo no ano passado, falou assim: Davi, sua família é dividida na política? Eu disse: por quê? Aproveita o último Natal que o próximo tem eleição. Então pode ser que todo mundo esteja dividido. Infelizmente, muito triste, mas a gente briga por tudo, a gente é dividido. Divide por causa de religião, divide por causa de time de futebol, divide por causa de política, divide por causa de pensamento, do jeito que cria o filho. Um não gosta, a sogra briga com a nora, porque a nora quer criar de um jeito, a sogra acha que é do outro, vira toda uma confusão. Nós estamos num mundo dividido, e esse mundo vai acabar sucumbindo cada um de nós. Não, irmãos, tem uma promessa muito linda: o Senhor vem, e Ele vem para tirar toda a dor, Ele vem para tirar toda a divisão, Ele vem para acabar com toda a maldade que o pecado colocou nesse mundo um dia. Então participe dessa mesa, sabendo que todo peso, que toda dor, um dia acaba. E eu me apego nessa esperança, porque um dia Cristo veio e salvou minha vida, e um dia Ele vai voltar. Quando Ele voltar, não tem mais angústia, não terá mais angústia, não terá mais ansiedade, não terá o desejo da morte, não terá o medo nem de avião. Vamos subir para o céu
sem medo de cair, porque agora nós vamos estar seguros pelo Senhor Jesus. Que nessa noite você possa participar do convite que Cristo faz para você, dessa mesa, lugar feito para você que está aqui. Amém, irmãos? Eu quero orar mais uma vez, depois eu vou convidar o pastor Paulo para estar aqui conduzindo esse momento. Deus, muito obrigado pela tua salvação. Muito obrigado porque em tanta luta, em tanta dificuldade, tantos erros, o Senhor se manifesta aqui e o Senhor nos convida para esse momento tão especial. Que ele não seja um momento rotineiro, mas que ele seja um momento de transformação, um momento que tira todo o peso, que alivia toda a dor, um momento que vem de encontro ao coração mais necessitado e reconhece que o Senhor é Salvador. Que nessa noite, Deus, através dessa ceia, o teu nome continue sendo exaltado. E nós, Senhor, aguardamos a tua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. O pastor Davi explicou que houve uma noite no passado, uma noite de traição, uma noite de negação, uma noite de escárnio, uma noite de humilhação e uma noite de agressão. Nada disso foi o suficiente para impedir Jesus de cumprir a missão dele, o objetivo dele. O que nós celebramos nessa noite aqui é exatamente isso: a vitória de Jesus sobre a morte. No domingo de manhã, 3 dias depois, as mulheres foram ao túmulo e elas foram recebidas pelo anjo. O anjo estava ali no jardim. O anjo disse para a mulher: vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ressuscitou como havia dito, como havia falado. É isso que nós celebramos. Jesus que venceu a morte, Jesus que ressuscitou e, como bem falado aqui agora há pouco, Jesus que voltará uma segunda vez para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Nós celebramos esse momento em memória do que Jesus fez por cada um de nós, sem nenhum mérito de nossa parte, mas tudo pelo mérito dele mesmo. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. Antes de participarmos da ceia, quem puder, fica de pé. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, nosso Pai, obrigado pela salvação que o Senhor trouxe para cada um de nós. Obrigado, Deus, porque teu objetivo foi alcançado e nada foi capaz de demovê-lo. E nós estamos aqui hoje para celebrar a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, sobre a cruz. Fazemos isso em memória dele, em memória do Cristo que vai voltar para nos buscar. Ó Deus, nós apresentamos aqui como igreja do Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa alegria, nossa vida disposta, ó Deus, no teu altar, para participar dessa mesa que o Senhor nos chama, que o Senhor nos convida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tornou isso possível na mediação que o Senhor fez por cada um de nós. É a nossa oração. Atende a cada um de nós, ó Deus. Visita a tua igreja, visita o teu povo nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o Henrique aqui. Também quero convidar o Bruno para nos ajudar na distribuição da ceia. Os irmãos vão ficar em pé mesmo, receber o elemento pão. O Senhor Jesus disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por amor de vós. Quando você receber o pão, você pode sentar.
Isso que o pastor Davi leu, o versículo 25, Paulo diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você que participou, não fica de pé novamente para receber o cálice que simboliza o sangue da nova aliança, a aliança que Deus refez com cada um de nós através da cruz. Quero convidar você a ficar de pé novamente, vamos orar e vamos receber a bênção do Senhor. Amado Deus, nosso Pai, obrigado por esse culto.
Obrigado pela participação na mesa que o Senhor convida a cada um de nós. Obrigado a Deus por esse domingo tão especial, pela tua palavra aqui veio ao nosso coração. Nós entregamos as tuas mãos, ó Deus, o nosso culto, nossa gratidão. A semana que nós começamos, oramos para que a tua bênção, a tua graça esteja sobre as nossas vidas, ó Deus. Abençoa a nossa caminhada com o Senhor. E nós caminhamos nessa semana confiados de que somos amados do Senhor. Recebemos de Ti, ó Deus, todo o cuidado, todo o sustento, toda a proteção, todo o livramento. Deus abençoa a tua igreja. Nós entregamos as famílias nas tuas mãos, cada família representada aqui hoje, aqueles que não estão, ó Deus. Oramos de uma maneira muito especial pela vida da Larissa, que chegou ao mundo nessa semana. Deus abençoa a vida dela, abençoa a vida do Leandro, da Islaine. Nós entregamos as tuas mãos, Deus, a vida da pequena Larissa, para que ela seja guardada no teu nome, abençoada por ti, Pai. A oração da tua igreja em favor dessa criança. Deus, obrigado por essa noite. Fica conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Abra suas mãos, vamos receber a bênção. E agora, queridos irmãos, que a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, com a Igreja Nova Aliança, com toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço para o seu irmão. Uma boa semana. Que Deus te abençoe. Gracias.